Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Quando a pele é brilho, é poder. Chamei que na vida só faz acontecer. Quando a pele no rosto, na alma, empoderada, bonita de atitude, calma. Se arruma, se cuida, gira e se mostra de make perfeita. Ninguém encosta. Close confirmado. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Chegando com tudo para mais uma edição, mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 151. Desde já agradecendo a sua audiência, para você que vai estar acompanhando o nosso bate-papo ao vivo aqui hoje, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e acompanhar com a gente. Para você que vai estar maratonando durante a semana, a gente sabe que a gente tem uma audiência muito grande durante a semana também. Muito obrigado pelo seu carinho, espero que você curta bastante junto com a gente aqui esse episódio que com certeza vai ser sensacional. Antes de apresentar o nosso convidado, convidar você também a conhecer a Arroba Marketing Digital. Cara, se você tem uma empresa e está precisando fazer o gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo, impulsionamento aí, você precisa conversar com a galera da Arroba. Cara, a Arroba tem todos os pacotes possíveis e aqueles mais sensacionais e essenciais que vão dar um upgrade aí na sua marca, no seu produto e na sua empresa. Entre em contato pelo QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas e você vai começar 2026 com a Arroba fazendo aí o gerenciamento da sua marca e com certeza o crescimento, ele é absoluto, tá? Falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão, você sabe que nesse final de ano agora, para você que vai fazer a sua festa de confraternização, os eventos, os bares que precisam de bebida com quantidade e qualidade, o Fernandão tem para você, tá? Lembrando que a entrega é rapidinho, inclusive na região também, e você pode acessar o site. Mas clica no QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas e vai ser show de bola você ter o Fernandão Bebidas aí no seu evento, para sua empresa e tudo mais, tá bom? Agradecer também aqui a Montana Automóveis. Cara, aquele momento que você precisa, preciso trocar o meu carro, preciso de uma caminhonete, preciso de um utilitário, tô precisando de uma SUV, preciso realmente aí terminar 2025, entrar em 2026 com um carro novo. Na Montana você encontra tudo que você precisa em veículos com qualidade absoluta e os seminovos com até 2 anos de garantia, cara. E a Montana tá com a loja nova agora, tá sensacional, vale muito a pena. Se você não conhece ainda, já clica aqui, entra no QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas que só a Montana tem para você. E o pessoal entrega o carro onde quer que você esteja, tá? O pessoal esses dias foram na Bahia entregar um veículo, então onde quer que você esteja, pode comprar que a Montana entrega para você. Comprou o carro da Montana? Você não vai lavar em qualquer lugar, não vai deixar o seu carro mal cuidado, né? Entre em contato com o Sanso Estúdio. Sanso Estúdio Automotivo, o mais premiado do estado de São Paulo, um dos mais premiados do Brasil. Lá você vai encontrar um serviço de lavagem completa, tem vitrificação, PPF, tudo que o seu carro precisa para ficar daquele jeito que você gosta. Porque o pessoal cuida do seu carro como se fosse deles, né? Então o cuidado é absoluto. Sanso Estúdio Automotivo com a gente por aqui. Tá pensando em fazer uma restauração, deixar a
a sua boca daquele jeito bem cuidado. Você sabe que o nosso sorriso, ele é o nosso cartão de visitas, né? E você precisa cuidar da sua saúde bucal. E aí você tem que ir direto ao Instituto Botura. Dr. Paulo Botura e toda a sua equipe está disponível para poder cuidar do seu sorriso, tá? Você precisa fazer um implante, precisa colocar um alinhador, precisa fazer um tratamento, uma cirurgia. Lá você tem o que há de mais avançado em tecnologia, com produtos incríveis e principalmente com o atendimento mais especial que eu já vi, tá? Entra em contato pelo QR Code e já vai ser direcionado para as plataformas. Para a gente fechar essa primeira parte dos nossos patrocinadores, falar da T-Flow. A T-Flow, a marca que veste os artistas, 10% de desconto no site T-Flow usando o cupom NOAR10, onde você tem aí a loja inteira com muita coisa bacana. Ó, tá chegando o Natal, aquele momento para você daquela, sabe aquela, vamos ver assim, uma renovada no seu guarda-roupa. A T-Flow tem as melhores marcas para você, o que há de melhor em relação à roupa hoje em dia no estilo. A T-Flow tem os principais modelos, tá? E o mais bacana também é que tem a loja onde você pode comprar pelo site, a loja física aqui no Iguatemi, em Rio Preto. E daqui a pouquinho vai estar chegando uma pizza deliciosa da Bela Capri pra gente saborear. A Bela Capri, se você não baixou o aplicativo ainda, baixe o app da Bela Capri. Com ele é muito mais fácil para você poder encontrar a Bela Capri mais perto de você e também a entrega de graça aqui em Rio Preto. Já pensou? Chegou na sua casa, tá cansado, pede uma Bela Capri, chega rapidinho com a gente por aqui. Daqui a pouquinho a gente fala dos outros patrocinadores. Vamos apresentar aqui o nosso convidado especial. Ele já esteve aqui na primeira temporada do Noir. É um cara que eu já considero um amigo, uma das pessoas que eu mais admiro. Torço muito, tô vendo aí o crescimento dele. A gente vai torcendo junto porque é um cara que com certeza, não só ele, a esposa, agora também os filhos e toda a sua equipe, a gente com certeza tem uma admiração muito grande. Com a gente mais uma vez aqui, tendo o prazer do nosso patrocinador, o nosso parceiro, nosso amigo pessoal, Rafael Soares da Y-Steak. Seja bem-vindo, meu irmão. Coisa boa, meu irmão. Que Você tá recepção bom, não? maravilhosa. Bom demais da conta, você. Tudo jóia. Rafa, você sabe que o pessoal sempre falava, né? Ô, você não vai levar o Rafa? Você não vai levar o Rafa? Falei, rapaz, o Rafa já foi, mas a gente vai organizar para poder levar uma parte 2 aí, né? Lembrando que no dia que o Rafa veio aqui, a gente tinha até um estúdio meio que diferente aqui, foi na época da quaresma, e durante a quaresma eu não como carne. O Rafa trouxe uma panceta aqui pra gente maravilhosa, que o André saboreou, e eu acabei comendo aqui, se eu não me engano, um salmão com a banana, né? Que foi sensacional também. Então, se você não viu ainda, tá nos primeiros episódios aí da primeira temporada do Noir, e hoje o Rafa mais uma vez com a gente aqui também, batendo esse papo pra gente falar sobre as novidades da Y-Steak, falar sobre essa fase bacana, e também, cara, a quantidade de eventos que esse cara faz, a quantidade de pessoas que já passaram, é uma coisa absurda. Ô Rafa, pra gente começar, eu queria que você possa até fazer de maneira mais sucinta, pra quem ainda não pegou aquele primeiro episódio, um pouquinho do começo de tudo, de onde você vem, antes de acontecer o Y-Steak, o que o Rafael fazia? Coisa boa. Ô, Milton, acho que o resumo mais claro e direto, assim, a Y-Steak é a maneira que eu encontrei de matar a saudade do que eu vivi na minha infância. Matar a saudade daquelas mesas grandes de família. Então, do meu lado do meu pai, a minha família sempre teve açougue. Então, foi meu berço, foi minha infância. E do lado da minha mãe, a nossa família sempre teve roça de abacaxi, de milho. Então, esse mundo, esse universo, no meio de uma carreira corporativa, de um burnout, assim, eu brinco, acho que todo mundo já passou por isso, uma crise de identidade. Sim. Eu queria me encontrar em alguma coisa, tive uma carreira muito feliz, mas cozinhar sempre foi algo que me despertou sentimentos e emoções que até hoje eu sinto, graças a Deus. Isso a gente tá falando do interior de Minas, é isso ou não? Pertinho de nós aqui, no Triângulo Mineiro. Sim. Eu sou de Frutal. Tá. De Frutal. Nasci, fui criado lá, no meio da minha vida, não perdi meu pai, né? Uhum. Meu pai foi embora, e sempre que eu me via ali cozinhando, eu senti uma presença muito forte dele. Não só isso, desde muito cedo eu sempre fui o amigo churrasqueiro, assim, eu sempre fui o cozinheiro da turma, da família, desde muito cedo. E impulsionado pelos meus amigos e esse sentimento, eu resolvi trazer um serviço para o interior, né? Que não existia. Sim. A gente sempre conta que abrimos um mato aqui. Foi um momento de ascensão da carne, como começou-se os BBQs, steakerias, né, para todo lado. E como eu
trabalhava muito em São Paulo, isso já funcionava muito bem lá. Para São Paulo é muito confortável as pessoas virem até você, Sim. né? Por conta do ritmo da cidade. E aí, fazendo uma pesquisa de mercado assim, eu vi que não tinha nada parecido aqui. Tinha uns buffets tradicionais que vão até eventos, mas eu queria alguma coisa que eu pudesse me sentir seguro, que é a carne, que é de onde eu vim, é onde eu gosto de mexer. E então entrei para o universo do churrasco, mas com o pé lá dentro de Minas Gerais, honrando ali pratos e receitas da minha família e tudo, né, que a gente significa hoje nos cardápios, ele tem esse link, essa história com a comida sertaneja mineira. Por isso que a gente fala sempre que é o iSteak, é aquele sabor afetivo mesmo, né? Que aí com certeza vai acontecer. Cara, eu já falei isso aqui uma vez, e é a propaganda boca a boca que eu mais faço, que o pessoal sempre fala, que é o seguinte: você chega lá na Uai, principalmente quando você vai em relação ao restaurante. O Rafa tem aquela paciência de chegar até você. Se ele não te conhece, ele se apresenta. E aí ele fala, ó, o que você pediu? Tem uma sugestão, ele vai contando a história de cada um dos pratos, né? E isso assim, se a casa estiver lotada, ele vai em todas as mesas com essa paciência, conversando, explicando, contando as histórias, como que surgiu aquele prato, que tempero que ele usou, como que é feito, quanto tempo que fica na brasa, como que funciona para deixar daquele jeito e tal. Cara, isso é uma coisa que a gente fala muito, é aquele clichê, né? Batendo no que a gente faz. Mas só faz isso quem faz com amor, cara. Não tem como. É óbvio que é a maneira de eu levar o leitinho para as crianças para casa, Sim, né? sim. Os eventos e o restaurante, amor não enche barriga, né? Claro, claro. Mas é realmente a minha paixão. E mineiro gosta de conversar, né? Eu gosto de gente. Então, se deixar, é engraçado. Quando eu saio pro salão, a equipe já fica em desespero. Ele não vai voltar. Isso vem dos eventos. Até o formato dos eventos, ele se construiu por conta desse meu jeito, de gostar de explicar ali pra turma. E é muito engraçado, porque assim, no começo dos eventos, eu percebia que isso fazia eu reter a atenção das pessoas, né? Então, quando a gente colocava a comidinha de uma forma mais apresentável e naturalmente, como eu gosto de explicar ali o que aconteceu, isso causava um certo encanto, assim, às pessoas. E aí, obviamente, eu usei isso de uma maneira comercial. A gente já gerava experiência quando o mercado não era obrigatório. Sim. Porque eu acho que hoje todo mundo sai para ter uma refeição ou quer contratar algum serviço pensando em receber uma experiência. Então, lá atrás, em dezembro de 2017, de forma genuína, assim, natural, numa boa conversa do mineiro, a gente já gerava a experiência que hoje o mercado pede, né? Ô, Rafa, a gente bate muito assim na tecla, né? Às vezes a gente vai fazer um churrasco, fala assim, mas ó, eu não vou ficar na churrasqueira, né? Vamos contratar uma pessoa para poder assar a carne aqui. Pô, e ali é aquela sacolinha, né? Cada um traz a linguiça, outro vem com pão de alho, outro traz uma carne e tal. E a pessoa que tá ali, que foi contratada, ela é responsável por fazer aquele churrasco. Ali a gente tá falando do quê? A gente tá falando de uma churrasqueira, a gente tá falando de um carvão mesmo, que você compra. Tá falando de uma pessoa que ela foi contratada para poder fazer aquilo. É óbvio que gera uma experiência, uma risada, alguma coisa nesse sentido. Mas o iSteak, ela chegou, igual você falou, era tudo mato, num momento em que o pessoal estava conhecendo o que eram as coisas diferentes, as carnes diferentes, né? E aí depois deu essa gourmetizada, que a gente vai falar um pouco sobre isso também e tal. Quando você começou a mostrar isso nos eventos, você chegava, você era contratado para você mostrar essa experiência, você vê a galera ali e tal, que você começou a fazer as arara, que não é arara que fala, como é que fica? Os varais. Varal com carne, aí coloca uma fruta, coloca um legume, alguma coisa assim. As primeiras reações do pessoal, do público, o que esse cara vai fazer aqui, né? Até ficar pronto e ver aquelas misturas que você faz, que só você consegue. Como é que foi essa... Pô, Milton, foi uma quebra de barreira muito grande, cara. Porque assim, ó, quando a gente... Todo mundo tem o tio churrasqueiro da família, o pai, acho que todo mundo gosta de fazer churrasco. O brasileiro, falta motivo para fazer churrasco, né? Tudo churrasco, cara, tudo né? vira churrasco. Então, pra chegar um meninão novo, cheio de tatuagem na casa do caboclo, e ele olhar assim e falar, o que esse menino veio aqui servir minha família?
Era muito difícil. Então, por experiência até do mundo corporativo, desde o início da empresa a gente sempre priorizou muito o profissionalismo, né? Quando você fala em famílias que são acostumadas a contratar serviço, é uma comunicação mais rápida, porque você está indo às vezes não é nem pela comida, é pela praticidade, porque ela já sabe, entende, ela já contratou outras vezes outro serviço, ela sabe que ela tem um tempo de mesa ali, de mais qualidade com a família e não precisa de ficar preocupada com a recepção aos convidados. Quando a gente fala para uma espécie de um serviço que ainda não existia, rapaz, era a luta para poder explicar, viu? Por isso, então, que esse lado do profissionalismo, de você passar para a pessoa que você cuida de todos os detalhes, desde os utensílios, carvão, carne, e para ela poder realmente ter esse tempo com a família, é o que prendia um pouquinho mais atenção. E o que mais fidelizou o nosso serviço foi o boom das redes sociais, porque como a gente trazia as apresentações, contava sobre a comida e naturalmente pelo lado profissional cuidava ali, olho no olho de cada cliente e, sobretudo, respeitar o ambiente da pessoa, mantendo a ordem, limpeza e tudo mais, isso significava muito. Esse próprio cliente virava o teu propagandista, Sim, assim, claro. ele que te indicava ali no boca a boca. E foi isso que fez a empresa ter uma força assim e chegar muito forte no mercado. Foi um primeiro ano muito difícil, mas a partir de 2018, ali meio de 2018 para frente, o bicho pegou, Hamilton. A gente chegou a ter 6 meses, 7 meses de agenda fechada, 12 eventos na semana. Foi uma loucura. Esse dia a gente tava trocando uma ideia, tava falando com o Rafa, a gente foi fazer as contas, eu até acho que esses números aí de mais de 30 mil pessoas, você pode colocar mais gente aí, porque a gente tava fazendo as contas, não bate, né? Dá muito mais, porque se você for somar os meses, e agora ainda mais, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, tem muita gente fazendo casamentos, né? Que não era uma coisa muito habitual de você fazer. E hoje em dia, o AI quebrou mais uma barreira e o pessoal hoje já entra em contato aí, já falou, Gabi, vê o que a gente consegue organizar, eu vou casar tal. Já faz o seguinte, ó, primeiro vê se o AI tem a data, para depois ver a igreja também, já para poder fechar. Tá mais ou menos desse jeito, né? E é uma coisa que a gente via antigamente, que é assim, pô, como é que você vai seguir, né, um pessoal que faz festas, eventos nas redes sociais sem ver aonde o cara tá indo, como é que vai acontecer. Eu me lembro que eu chegava em casa, na época do YouTube seu, nem via muita coisa em relação ao Insta. Cara, e eu ficava apaixonado naquelas imagens que aparecia do cara no meio do mato, de repente ele, o cachorro dele, aí ele pegava lá uma lenha, cortava a lenha e tal, colocava e pegava uma carne, colocava uma bacia, o negócio fazia tudo certinho. Falei, cara, que da hora isso. Aí, de repente, eu vi o Rafa fazendo isso. Aí eu comecei a acompanhar, falei assim, cara, é muito bom o negócio. Porque desde o barulhinho cortando a cebola, desde o negócio do tempero e tal, que inclusive a horta é da própria Uai, entendeu? Tudo que ele faz ali, ele consome, é ele mesmo que faz tudo, né? E eu falava assim, cara, ficou muito da hora. E aí essa parte das redes sociais realmente, ela deixa você com água na boca. Que você fala, poxa, eu preciso ter uma experiência Uai, né? Eu preciso fazer alguma coisa desse jeito. E quando você é convidado para um evento que você tá lá fazendo, o pessoal automaticamente fala, pô, eu quero fazer isso na minha festa também. Eu também quero fazer, você não faz isso aqui, batizado, alguma coisa nesse sentido. E é a maior propaganda que existe, é a boca a boca, né? Sem dúvida. Que o cara ali já vai saborear também, ele vai ter essa experiência. Eu falo que a rede social, ela mantém a gente próximo das pessoas. É muito legal, assim. Você chega nos eventos, às vezes ela faz comentário da sua intimidade, da sua família, ou alguma coisa que a gente filma ali no dia a dia. Eu gosto muito de postar as receitinhas em casa, assim, de forma genérica ali fazendo. E explorando mesmo o visual, judiando da turma, soltando os vídeos lá pro lado da hora do meio-dia, assim, pra dar fome na turma. Então a rede social, ela traz essa intimidade. E os stories, vamos dizer assim. E o feed ali é o nosso catálogo. Exatamente. Então, sim, desde o comecinho da Uai, a gente judia ali da turma com as imagens, porque gera desejo, né? É uma constatação. E é um cardápio real, né? Total. A gente não faz nada figurado. O que tá ali nas redes sociais é o que aconteceu. E o mais bonito e o prazeroso de tudo, se você entrar nos nossos vídeos, no final do vídeo tem depoimento de pessoas importantes que aconteceu.
nos próprios comentários, noivo e noiva agradecendo que foi. Então, rapaz, aquilo ali é a maior constatação de Exatamente. excelência, de serviço, de satisfação, que é o que rompe a fronteira, é o além do profissional, né? Porque o profissional ele vai lá e entrega. Sim. Agora, você receber um abraço, assim, de um feedback natural desse, é bom demais da conta. É que eu falo pra muita gente, falo assim, ó, existe uma diferença muito grande entre o elogio e a constatação, né? Elogiar, você vai elogiar a pessoa, pô, parabéns pelo seu trabalho, a carne tava bacana e tal, mas quando a pessoa ela vai e ela vai escreve, faz um depoimento, alguma coisa assim, é porque realmente ela gostou e ali ela marcou pra ela. Ô, Milton, e quando o caboclo te leva pra outro lugar? Então, tem essa parte também, né? Tem lugares, Pô, já fui pra Santa Catarina, cara. Do outro lado de Minas Gerais, a gente já rompeu várias barreiras aí de estrada. São Paulo, cara, a gente invadiu São Paulo. Uma vez por mês tem algum cliente, tem algum lugar especial pra gente visitar lá. Tem cliente nosso daqui de São José do Rio Preto que mudou pra São Paulo e eu continuo estando presente nas datas especiais dele. Então, é isso que eu falo, que assim, que é além do serviço, Sim. sabe? É um esquenta o coração mesmo, Ó, você sabe que tem duas empresas que eu vejo que quando a pessoa tá viajando, ela tá trabalhando e curtindo ao mesmo tempo. Um é a Filmix, que toda vez que eu vejo aqui os dois viajando, tô indo pra Fortaleza, você viu o avião, embarcamos pra Fortaleza, eu falo, olha lá, o pessoal tá indo divertir, aí daqui a pouquinho tá todo mundo com a câmera na mão, tá filmando os negócios, tal, e outra é o Uai. Do nada, aí eu vejo os dois lá na praia, estamos curtindo um pouquinho e tal, mas foram 3 dias de festa, 3 dias de evento, Justo. aí aproveitou e falou assim, já estamos aqui mesmo, vamos ficar mais um dia aqui pra gente poder ver se a gente curte, né? Porque é pra poder aproveitar também. Cara, quando que foi essa virada de chave que aconteceu? A gente tem muito. Eu tenho um nome da minha mente aqui que eu lembro que foi talvez uma pessoa, o primeiro mais famoso que tinha te contratado, que é o famoso Semenzato. Não sei se Sim. foi a partir dele, mas que foi aquela virada de chave que a galera pegou e falou assim: poxa, o cara já tá chegando mais longe, vamos dizer assim. Isso é o que aparece para as outras pessoas. Sim. Para mim, assim, quando aparece para os famosos, parece que você tem uma constatação Sim. para as outras pessoas. Um carimbo, né? O carimbo, Uma isso confirmação. chama muita atenção das pessoas, o fato de se atender famosos. Mas eu já atendi, antes disso, famílias tradicionais que têm uma expressão muito mais forte, muito maior, que são famílias que são extremamente exigentes, assim. Então, já foi um marco para mim. Para mim, um marco, assim, dessa firmeza da empresa foi um bocadinho antes da pandemia, ali, em 2019. Que aí foi onde falou, o Uai existe e o pessoal tá conhecendo. Já estamos Começamos começando a viajar para fora já, né? Isso é engraçado até, né? Porque a gente brinca que às vezes o de casa não te valoriza, né? Isso aí, Como o isso santo de casa não faz milagre. não é né? verdade? Então, quando a gente começou a pegar a estrada para ir fazer evento, fazer pré-casamento, tudo, é quando as pessoas param e olham para você de uma maneira diferente e aí contrata mais, né? Chama mais e nós vai fazer o churrasco. Começa a olhar com olhos diferentes a empresa, né? Mas foram muitos famosos. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro João Toledo, tá assistindo a gente aqui, esse cara é sensacional, valeu João, um abraço. A Márcia Mesquita, que é da Farofa da Nega, nossa patrocinadora, nossa parceira, mandando um abraço pra você também. O Renan Buca tá mandando um alô pra gente aqui. Mande Carvalhos tá mandando bom demais, sou. O Rafa merece todo sucesso com a Uai. E o André Toffoli também tá mandando aquele abraço pra gente. Lembrando que a galera que tá assistindo aí, pra você participar do nosso chat, você tem que estar inscrito no canal. Então se inscreva no canal, ative as notificações, rapidinho, a gente já troca uma ideia com você por aqui. Tá? Aproveitar e falar do Fauzi Caram Buffet, que é um lugar sensacional para você que tá esperando, aguardando para poder fazer aquela festa, aquele casamento, a festa de 15 anos da sua filha, aquele evento sensacional. No Fauzi Caram você tem o espaço que você quer, o ambiente é incrível, tem um cardápio diferenciado e a decoração nem se fala, né? Então se você quer já fazer a reserva aí do seu casamento, da sua festa, do seu evento para 2026, entre em contato com o QR Code aqui e já fale com a galera do Fauzi Caram. Falar da Shimano Imóveis, cara, oportunidade de você ter com certeza um imóvel de alto padrão nas melhores localizações de Rio Preto. Com a Shimano você tem
Já aproveita esse finalzinho de ano aí para você já começar 2026 com a sua casa nova, com o seu lar novo, tá? Entra em contato com a Shimano pelo QR Code e você já vai trocar uma ideia com o pessoal e fazer a avaliação do seu próximo lar, fazer o melhor negócio da sua vida. Falar da St. James Barber Shop, St. James que é a nossa barbearia oficial aqui do No Ar. Se você não conhece ainda, fica ali na Praça do Vivendas, tá? Tem aquele ambiente onde você pode cortar o seu cabelo, a sua barba, tem também ali uns eventos bem bacanas, pode fazer o dia do noivo e na St. James agora tá com podólogo e tudo mais, tá? Entra em contato aí com a St. James Barber Shop, já reserva sua data para esse ano ainda, para você com certeza ficar daquele jeito para as festas de final de ano. Agradecer também a parceria com a Interessências, a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Denelson, Maurício tiveram por aqui, foi um episódio muito legal e para você que tá a fim de ganhar uma grana extra, né, para poder fazer o seu perfume, aromatizador, aquelas essências, matéria-prima, você encontra na Interessências, interessências.com.br, @Interessências. Hoje um pouco mais cedo eu passei lá na Lave Pop, a Lave Pop da Arthur Nonato. Então para você que tem barbearia, para você que tem seu restaurante, para você que vai receber os parentes agora nesse final de ano, quer dar um jeito aí na sua roupa de cama, quer lavar sua roupa e secar com o menor preço, na Lave Pop você tem, tá? R$15,90 para lavar, R$15,90 para poder fazer a secagem. E o mais bacana é que lá você encontra um ambiente grande, né? E você vai ter espaçoso, você vai ter ali, só para você ter uma ideia, é como se fosse um coworking. Você pode levar o seu computador para poder fazer o seu trabalho enquanto a sua roupa está lavando ou secando. Tem ainda uma máquina de café com cappuccino sensacional, aquela aguinha gelada, o ar-condicionado que funciona e o Wi-Fi também que não te deixa na mão. Tem até um espaço para criança brincar. Lave Pop da Arthur Nonato tem todo o sistema da 5ASEC, tá? Que é uma das pioneiras. Aí você vai ter aquela roupa com cheirinho, tipo quando você vai em hotel, sabe? Você vai viajar para São Paulo, para aqueles lugares, aquela roupa de cama diferenciada, na Lave Pop você vai ter, tá bom? E agradecer também aqui ao Medical Dr. Cassiano Moretti, nosso parceiro também. O sonho de fazer aquela rinoplastia sensacional, você encontra com o Dr. Cassiano Moretti. Já aproveita aí, cara, ele tá fazendo vários vídeos, tô pedindo inclusive vídeos pra gente poder colocar aqui no ar, ele deve voltar aqui logo logo, que com certeza você vai ver resultados incríveis, que é aquela elevar, né, a autoestima para você com certeza está cada vez melhor, tá bom? Um abraço, doutor Cassiano Moretti, com a gente por aqui também. Ô Rafa, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas aqui, lá pelo Instagram, e a galera mandou aqui pra gente, né? O Cassiano tá mandando aqui, boa noite galera do No Ar, tudo bem? Rafa, qual foi o primeiro evento que marcou você e que fez você pensar, agora vai? É o que a gente tava falando aqui sobre a virada de chave, né? Foi um evento não oficial, antes das coisas acontecerem. Quando eu tava no meio dessa crise de identidade, de seguir ou não com o negócio, eu fiz um casamento, assim, para um amigo, e total irresponsabilidade, não tinha noção profissional de nada, eu fui pelo coração, assim, estava casando, cada pessoa da família estava ajudando de alguma maneira, e eu falei, eu vou dar o buffet para vocês. E, cara, acho que foi um casamento para 100, 150 pessoas. Fiz um jantar colonial, assim, mineirão e tal. E durante o evento, eu abastecendo as ilhas, assim, foi um dia maluco, assim, o dia inteiro cozinhando, fazendo muita coisa e tal. E aí, a hora que abriu o buffet e eu olhava, assim, as pessoas voltando com um prato sujo, assim, pra repetir. Olha aí, cara. Hamilton, eu chorava igual criança. Eu não conseguia repor as comidas, olha assim. Aí, cara. Eu corria pra dentro, porque eu ficava com vergonha de chorar no meio dos outros. E eu chorava. Eu falei, é isso aqui. Eu preciso de trabalhar com isso. Vai ser aqui a minha vida. Durante o evento e no final do evento as pessoas vinham perguntar quem foi o buffet que contrataram, quem que fez essa comida. Então foi uma virada de chave que eu falei, eu tenho que trabalhar com comida. Boa. Ó, o seu xará aqui, o Rafael, tá mandando pra gente. Boa noite, galera. Hoje, né, a Y-Steak é uma das referências. Qual foi aquele perrengue insano que já teve aí e que já virou história? Algum perrengue que você já passou, seja no evento ou cozinhando, alguma coisa que você conseguiu depois dar uma virada lá e ainda resolver a situação e que hoje você lembra disso e dá risada?
Estrutura local. Nossa. No início, você tem que apanhar para evoluir, né? Então, no início, às vezes a gente contava muito com a sorte, assim, de se adaptar. Então, já chegamos em lugares da churrasqueira desabar o fundo e a gente ter que correr atrás de tijolo e montar uma churrasqueira. Já aconteceu da gente chegar em evento e um prato faltar e antes do início do evento eu correr em açougue e pegar alguma coisa para completar, né? Produzir ali durante o evento para poder completar. Já tivemos... Essa situação é mais dolorosa. Uma vez a gente foi fazer um evento que a pessoa contratou para 50 pessoas e na hora tinha 100. Eu imagino. E também foi um Deus nos acuda, porque o convidado não sabe, né, que a pessoa agiu de má fé. E ele quer comer, né? E a gente, como mineiro, tem como honra fazer o caboclo sair com a carça riada, né? Então, foram algumas situações assim que fez a gente suar, sofrer. Hoje a gente dá uma risada e tem procedimento para isso nunca mais acontecer. Ô Rafa, ó, a gente fala de você como na época, né, trabalhando, depois montando os eventos, hoje empresário, dono de restaurante, dono dessa empresa que faz os eventos e tal. Mas a cabeça do empresário, principalmente no Brasil, é muito complicada, né? Não só em relação a impostos, a gastos que tem, um monte de coisa que acontece, tributos e tudo mais, mas a gente está passando por uma fase muito complicada e todo mundo que eu entrevisto, que eu falo sobre isso, todo mundo que eu bate um papo e falo, ó, o empresário, o empreendedor, ele está passando por uma fase muito complicada em relação ao pessoal que é mão de obra. Sim. É muito complicado isso. E quando se fala em comida... É mais difícil ainda, né? Porque, poxa, ali você tem que realmente fazer com um capricho a mais, tem a questão de higiene, tem um monte de coisa envolvida, né? E hoje, essa situação de colaboradores, cara, o pessoal fala que tá bem preocupante. Sim. Como que é para o iSteak? Porque além de você hoje você tem o restaurante que fica aberto, final de semana, e muitas vezes até você tem que se ausentar do restaurante que você tá fora fazendo os eventos, e você precisa deixar aquela equipe pronta ali, porque o que você serve no evento é o que vai estar também no restaurante. Sim. Ô Milton, o que eu sempre falo para os meus líderes sempre foi assim, a tendência é piorar. A gente sempre teve muita resiliência sobre esse assunto, porque na nossa cultura a gente forma colaboradores, então essa dificuldade ela sempre existiu para nós. A escassez de mão de obra ela sempre foi um termômetro até para o nosso crescimento, porque eu nunca deixei o dinheiro falar mais alto do que o nosso crescimento. E pelo fato da gente formar pessoas desde o início, isso é um pouquinho mais moroso, mas ele também valoriza um pouco mais o processo de crescimento dentro da empresa. A maioria dos líderes que a gente tem hoje entrou lavando louça e assim a gente apronta ele para a vida, para o mercado, porque o mercado toma toda hora. Eu nem filmo mais meus meninos, porque toda hora o mercado chega e vai lá, você trabalha lá na Uai? Vem. E a competitividade hoje no mercado ela é grande justamente por essa escassez. Então... é um desafio natural, Hamilton. Se eu parar para perder tempo e sofrer com isso, não dá. E eu atuo muito, né? Eu atuo muito. A gente brinca assim, a gente tem que servir de exemplo ali para a equipe. Então a gente não fica na rocha. Existe, tá? A gente não para de contratar, a gente não para de formar as pessoas, até quando tá com o quadro completo. É um desafio que existe, natural e tem que seguir. Ó, até falando sobre isso, hoje em dia a gente sabe assim, a Uai pioneira, todo mundo sabe que muita gente se espelhou em fazer alguma coisa, né? Aquilo que você faz, referência como faz também. E a gente vê o seguinte, a concorrência ela é sadia, ela é bacana, ela é legal. Mas aí, às vezes, a pessoa liga na Uai e faz um orçamento. Ó, fica tanto para tantas pessoas. Aí vai no concorrente, cobra metade da metade do preço. Aí o que acontece? A pessoa, obviamente, ela vai contratar, porque ela fala assim, é a mesma coisa, é a mesma carne, alguma coisa nesse sentido, e não é. E aí, depois que acontece o evento, fala assim, poxa vida, mas não era assim, né? Parece que era diferente, alguma coisa nesse sentido e tal. Eu procuro falar, e não é prepotência da minha parte, eu já falei isso aqui muitas vezes, que quando a pessoa fala podcast em Rio Preto, eu não tenho ninguém como concorrente. Cada um faz o seu papel, cada um apresenta do seu jeito, cada um convida quem eles querem, faz a maneira deles e tudo mais. A gente preza muito pelo conteúdo de
qualidade. Sim. Você não vai ver a gente partindo para uma coisa assim baixa, para poder trazer like, alguma coisa nesse sentido. A gente preza por isso, um conteúdo bacana. E a gente vê que muitas vezes essas coisas não acontecem assim. Sem dúvida. Então, quando você vê um preço menor, um preço mais em conta, talvez não é a mesma carne, talvez não é o mesmo tempero, talvez não é aquela quantidade, né? E como que você lida com isso? Ô, Hamilton, por vezes isso já judiou de mim, sabe? As primeiras experiências, as primeiras notícias que a gente teve muito ex-funcionário saindo e copiando o cardápio de cabo a rabo, copiando essa oratória que a gente tem, esse contato. Por vezes eu tive clientes que me ligaram e ex-funcionários se passaram pela gente para poder fazer o Poxa. evento, assim. Então, assim, coisas feias de acontecer. A gente teve situações de colaboradores, não sei se eu posso usar essa palavra, mas roubaram o nosso Sim. estoque e forneceram para Nossa, outros. cara. Então, assim, coisas que machucou muito a gente. Porque, por mais que você é empreendedor, mas a primeira vez judia, né? Claro. Um resumo em conversa com o Papai do Céu, Sim. as coisas se encaixaram. A gente teve alguns pensamentos me colocaram no prumo. Primeiro que a concorrência ela é importante para ela evidenciar a sua qualidade no mercado. Exatamente. Segundo, porque ela também é importante porque aí populariza um serviço ou serviços de alimentação que era muito caseiro aqui pro interior. As pessoas não tinham costume de contratar. Então, tendo mais profissionais e mais empresas no O pessoal mercado, conhece mais, né? a pessoa conhece mais. A pessoa que ela já contratou o evento da Uai, ela já viveu a experiência da Uai, ela até testa contratar outros serviços, mas Mas volta. Não tem jeito. e uma maneira que a gente naturalmente também lidou com essa poluição de concorrência foi continuar atualizando o nosso cardápio, continuar atualizando a nossa comidinha e principalmente o meu retorno com alguns cardápios exclusivos que Boa. explodiu a agenda e foi muito feliz, mas depois nós fala disso. E você sabe que, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque uma coisa que é diferencial da Uai, além de todo o preparo e tudo mais, são o cardápio. Uhum. Tem coisas que você não acha em outro lugar. Inclusive, esses dias o Rafa estava fazendo, ele estava num evento, ele falou assim, ó, tô aqui, tal. Trouxe um franguinho pra gente comer aqui. E aí ele mostrando lá, cara... Pô, todo mundo já quer comer esse frango no final do ano, todo mundo já quer, porque do jeito que tava o franguinho, do jeito que tava a situação ali que ele mostra, é impossível se você não assistiu aquele vídeo e não deu vontade de comer o frango. E aí depois o danado ainda vai e mostra o frango pronto, mostra tudo, aí que mexe com a pessoa, né? Ó, o André tá mandando aquele abraço pra você, a Olga tá aqui, ó, parabéns, valeu Olga. João Veduato, parabéns Rafa, sucesso sempre. A Gabriele tá mandando aqui, né? Te amo, melhor churrasco do mundo. Guarda minha vida. O César tá mandando aquele abraço também. Rafa, estamos no ar com a Hamilton e a mãe do Rafa. Olha aqui, meu ó. amor. Show de bola aqui. Quem mais? O Carlos Marques também tá mandando boa noite, estamos aí juntos com você. E o José Reinaldo também tá lá em Uberlândia. O Zé Reinaldo, um abraço. Tá assistindo a gente aqui. Muito obrigado, galera de Uberlândia também. Pessoal que tá sempre junto com a gente por aqui. Ó, falar rapidão aqui em relação ao... restaurante, porque hoje é um dos diferenciais que, inclusive, eu não sei aonde que você encontra esse repertório, esses artistas que a gente procura depois na internet pra gente poder trazer, inclusive aqui no podcast. Cara, é uma diversidade de pessoas, de ritmos, né? E que eu falo, cara, eu não vejo essas pessoas cantando em outro lugar aqui. Você vai lá na Uai, tá lá o cara cantando, a artista cantando e tudo mais. A gente sabe que sexta, sábado e domingo, restaurante aberto, sexta à noite, sábado no almoço e no jantar e domingo também. Perfeito. E todos esses dias também o iFood funcionando, a entrega funcionando. Perfeito. E a gente fazendo, e todo mundo, como se diz assim, saboreando o que a Uai tem. Como que você consegue
adequar, né? Uma comida de qualidade, uma música que às vezes você não acha em outro restaurante. Inclusive, outro dia eu trouxe uma cantora aqui, depois eu vou passar para você. Nossa, eu queria tanto cantar na Uai. Eu falei, não, vamos te apresentar lá pro Rafa e tal. Hoje em dia é um ambiente, é mais uma experiência diferente que a Uai traz para Rio Preto, né? Ô, Milton, a gente é muito abençoado, cara. De fato, todas as pessoas que vão até nós, eles procuram a casa, a gente tem o ouvido um pouco apurado, a gente gosta de uma boa música e eles se tornam amigos, assim. Qualquer dia você pergunta para qualquer um deles, mas a gente realmente trata o músico lá como um artista. A gente Exatamente. escuta histórias muito tristes deles aí pra rua, como que o mercado trata. E eu acho bom demais ter eles lá, eu acho. Então, a gente gosta da turma, valoriza eles em todos os sentidos ali que cabe. E então a gente é abençoado por ter eles. Viram amigos, de verdade, Milton. A gente tem uma agenda ali que a gente tem uma intimidade assim com eles, sabe? Qualquer ocasião de evento que eu posso levar, indicar, que isso também ajuda muito, né? O perfil de pessoas que frequentam o restaurante. Normalmente contratam eles Sim, que ali sim. estão. Então eles também veem isso como uma vitrine. E aí facilita. Coisa boa vem para perto de nós. Ó, e antes que eu me esqueça, a gente estava falando agora há pouco sobre a importância em relação às redes sociais, né? Se você entrar na rede social da Y-Steak, você vê não só a cor, mas o padrão de tudo que ele posta, né? Desde o cardápio, desde as atrações do final de semana, o que vem por aí, os eventos que acontecem, é tudo bem feito. É como se fosse talvez uma reportagem de uma revista, de um jornal. Uhum. É uma coisa que encaixa certinho com aquilo que ele faz. Hoje você tem esse padrão de qualidade em tudo, né? Mas para chegar até aí, levou uns tombinhos, levou algumas coisas. Certamente, se eu não trabalhasse com carne, eu gostaria de ter uma empresa de marketing. Olha Um aí, ó. assunto que me deixa muito curioso, eu gosto de me atualizar, gosto de ler e cuido muito bem disso, gosto de estar perto disso. Obviamente que eu conto com profissionais na captação de imagem Sim. e algumas outras imagens nós mesmos que fazemos ali. Mas de forma amadora, assim, eu gosto de cuidar e estar perto desses assuntos. Tenho pessoas para me ajudar, mas nenhuma empresa que faz. É eu que gosto de dar os pitacos lá. E o mais bacana é que esses dias ele tava até postando lá, gente, vocês querem que eu apareça mais, faça mais coisas do dia a dia? Cara, coitado. A Gabi outro dia teve que tirar uma parrilha de dentro da sala que ele comprou. E tadinha, ela chegou com o neném no colo, como se nada tivesse acontecendo, sem saber o que tá acontecendo, né? E aí, de repente, tá lá aquilo lá. Mas não vai ficar aqui não, né? Lógico que vai. Aqui ela combinou, aqui ornou com a sala, alguma coisa nesse sentido. E você vê que é bem natural mesmo, uma coisa que acontece no dia a dia. E ele começou a mostrar isso no dia a dia. E a galera curte, cara, porque é uma coisa real, verdadeira e bem divertida. A gente gosta de fazer umas palhaçadas. E lá em casa é eu que mando, né, Milton? Ah, tá. É eu que mando. Então, se eu definir... Você viu a vergonha que eu passei depois no outro dia? Sim. Então, mulher braba, rapaz. Tem o antes e o depois, que o pessoal tem que acompanhar, que é muito bom. Eu sou apaixonadinho nela, mas ela é braba demais comigo. Ó, a Mariana tá perguntando aqui pra você em relação aos temperos. A gente tá falando sobre a horta própria que a Uai tem. Inclusive, se você for até o restaurante, você vai ver que tem a hortinha do lado lá. E o pessoal ir lá e vai fazer, tira na hora mesmo pra poder ter. Isso também, esse contato que você tem desde quando você era bem adolescente, já gostava de cozinhar e fazer as coisas, né, Rafa? O açougue traz uma base muito forte. O preparo e o que cada carne pede, desde a manipulação, desde a hora que chega e o que temperinho que ela responde melhor sobre cada cocção é muito importante. Mas mais importante de tudo é você ter uma boa qualidade nos insumos, né? É uma coisa que a gente não abre mão, principalmente dos temperos. Então a gente tem a nossa ficha técnica que corre ali e, Hamilton, tudo natural, cara. Sim, sim. A gente não usa nenhum tipo de conservante, nada que possa tirar um gostinho de um tempero de vó, sabe? Inclusive, deixa eu falar uma dica pra vocês aqui. Todo mundo sabe, a maioria sabe que eu fiz a cirurgia bariátrica. Fui lá com o Dr. Tiago Siviero, meu grande amigo. E eu, quando eu já pude beber, né, pude comemorar o meu aniversário lá na Uai, eu peguei e falei, poxa vida, né? Eu queria tomar uma cervejinha, alguma coisa. O Thiago falou assim, cara, toma uma cerveja sem álcool, né? E eu falei, mas cerveja sem álcool não vai ser muito legal e tal, alguma coisa assim. E o Rafa, ele tem, cara, um copo sujo com... Um lemon pepper. Com lemon pepper.
Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. É uma das coisas mais sensacional que eu já tomei na vida. Como a cerveja vem geladinha, você nem repara se ela tá com teor alcoólico ou não. Então você vai. Então, pra todo mundo, tem um amigo meu que falou assim: ô, cara, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que ficar um tempo. Falei, cara, vai lá na Uai, janta lá um dia e pega lá o copo e experimenta. Você tem que experimentar. Que aí você vai ver o diferencial. Que é mais uma das coisas que você não acha fácil. E às vezes tem muitos lugares que já copiaram, porque já viram foto, mas não é o mesmo gosto, não é a mesma coisa. E tá sempre inventando, sempre trazendo coisas novas, né? No Comida de Boteco a gente lançou bastante drink novo. Na verdade, assim, a gente não para, né, de tentar se reinventar o tempo todo. E o Lemon Pepper é bobo, né? Simples demais da conta e bom demais. Limãozinho, pimentinha ali, dá um outro tchan na cerveja. Não, e se você parar pra pensar, se você for chegar no restaurante, por exemplo, lá da Uai, você pegar o cardápio, você vai ver que são tudo coisas simples, mas que ninguém teve ainda a ideia antes de juntar um sabor com outro, uma carne com outra, alguma coisa nesse sentido. E o Rafa fez os seus experimentos aí e a galera experimentou, colocou no cardápio e, pô, é sucesso, né? A gente vai falar sobre isso já já. Antes disso, vamos falar sobre essa questão da comida de boteco, porque é um evento que acontece e que todo mundo sonha em participar, todo mundo tenta fazer um prato diferente, alguma coisa diferente para poder estar junto. E esse ano vocês tiveram vamos dizer assim, não vou dizer uma grata surpresa ou alegria, porque todo mundo já conhece o cardápio, conhece as coisas, mas tem a novidade que foi, entre as coisas que você fez lá, que é o tal da caipirinha doce de leite. Justamente. Que todo mundo experimentou, todo mundo gostou, todo mundo pôde ter essa sensação diferente. Como que é para você estar participando dessa comida de boteco e já ser premiado? Então, rapaz, é um concurso muito sério, né? Você tem que ser indicado, você começa a ser as preparações, os contratos ali, as regras com 1 ano de antecedência. E quando é fé, chegou. Foi o nosso primeiro ano de participação. A gente veio com 2 quebras de barreira. Eu falei, a gente vai entrar, é o nosso primeiro ano de participação. Se der ruim, tomara que a gente não seja rebaixado. Mas assim, se der ruim, pelo menos eu vou colocar a nossa identidade, que é tudo que a gente faz. Então, todo ano, toda comida de boteco é o quê? Bolinho. Sim. Bolinho frito e bolinho frito. Eu falei, mineiro tem os seus bolinhos também, mas vamos fazer aqui o nosso pão de queijo? Então a gente fez o pão de queijo com costela. Cara, foi uma loucura, assim, foi uma loucura. A gente viveu o movimento de, sei lá, 3 meses, 4 meses dentro de 1 mês, assim. Sim. A gente recebeu mais de 700 votos validados ali e... Para um primeiro ano de participação, a gente subir no pódio com o pão de queijo com costela, né? Ficamos em 3º lugar. E inventamos moda também na caipirinha, né? E falei, vamos fazer uma caipirosca, mas também tem que ter identidade da Uai. Fizemos uma caipirosca de doce de leite. E não é doce de leite, tá? Não é esse o nome, é doce de leite. É doce de leite. Fizemos uma caipirosca de doce de leite. E você tá doido? Levantamos caneco, melhor caipirinha de Rio Preto, melhor caipirosca de Rio Preto. Então, com muita honra, a Smirnoff nos presenteou, nos brindou e foi justo pelo time, assim, o time se dedicou muito, o time todo correu muito, todo a montagem desse drink teve a participação da equipe toda, sabe? Ficaram bebinho testando. Eu fico imaginando assim, quando você fala, ó, você tá participando da comida de boteco, você já fica numa expectativa muito grande, né? Porque, pô, aí você vai vendo o restaurante encher e você fazendo lá e tal, comigo fala assim, já, mas será que vai dar certo? Será que vai pegar? Como é que funciona e tal? É uma expectativa, uma aflição que dá, não dá não? Ô, Milton, mais do que o prêmio, mais do que os títulos, assim, o que eu fiquei muito feliz foi com a nota que a gente recebeu geral. Então, assim, entre os jurados e as pessoas que lá estiveram, a gente ficou com uma média geral de 0 a 10, a gente ficou com 9,67. Nossa, é muita coisa. É surreal, cara, é surreal. Se fosse um 7 já seria absurdo. Então, 9,67
Não tirando a importância do título, né? Do Sim, terceiro sim. lugar e da Caipirosca. Mas o esforço que a casa teve, porque a gente tava com uma demanda surreal. Fila virando quarteirão, assim. Cliente bravo que não conseguia sentar e comer. Cliente bravo indo embora. Foi muito maluco. E a gente vê a dedicação que o time teve. Foi surreal. A gente descia pão de queijo. A gente descia o prato que a gente tava competindo em 6, 7 minutos na mesa, assim, histórico, assim, absurdo. Pra quem tem uma casa sabe qual que é a dificuldade disso, do nosso tamanhozinho, né? Lá é um lugar aconchegante. Que o pessoal pra falar conhece a que Uai, né? A grandeza do Uai, dos eventos que Sim. faz, a quantidade de pessoas, e o restaurante é um negócio mais intimista, mais aconchegante. É bem legal. Para você ter uma ideia, guardadas as devidas proporções, é como se fosse o Mirassol na primeira divisão do campeonato. Entrou pela primeira vez e não brigou para cair, não. Foi lá para cima e já foi para Libertadores, né? Que honra, É né? isso Que aí. orgulho. Show de desse bola. A Mirassol. gente já vai falar sobre um negócio do Mirassol aqui também, que isso aí foi sensacional. Histórico. Antes, porém, entretanto, contudo, deixa eu falar da Fofura Mania, que é a nossa parceira aqui também. Cara, ela é uma papelaria e também tudo que você precisa de presentes para as crianças, tá? Tá chegando o final de ano agora, Natal. Cara, principalmente pinturas, joguinhos, brinquedos, aquelas canequinhas personalizadas, a Fofura Mania tem para você. Entra aí no @Fofura Mania no Instagram para você conhecer um pouquinho mais. A gente tá falando sobre carnes de qualidade, então eu quero falar da Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. São quase 50 anos de história. Fica ali na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Tá passando por uma reformulação, tá bem legal. O estacionamento também tá mais caprichado e o pessoal já tá fazendo também aí já os pedidos pro final de ano. Se você não conhece ainda, vá na Casa de Carnes Roseiral, clica aí, @Casa de Carnes Roseiral. Lá, inclusive, tem o kit mistura, que já são as carnes fracionadas para você já saborear durante a semana toda, tá bom? Casa de Carnes Roseiral com a gente por aqui. Agradecer também a Cor da Pele Make, é a loja que fica ali no Shopping Cidade Norte. É tudo que você pensar em maquiagem, com aquele produto de qualidade absoluta, skincare, você encontra, tá bom? Junto com a gente na Cor da Pele. E logo, logo a Isa vai estar com a gente aqui batendo papo e contando a sua história. Então, para você que gosta de maquiagem, gosta de produtos de qualidade absoluta, gosta de realmente, assim, não ter aquela dor de cabeça na hora de comprar a sua maquiagem ou os seus produtos, procure a Cor da Pele Make com a gente por aqui também. Agradecer o Empório do Tabaco, os melhores presentes aí, tá tendo amigo secreto, tem final de ano, Natal, aquelas canecas personalizadas, aqueles presentes diferentes, né? Coisas que você só encontra no Empório do Tabaco, que fica ali ao lado do Mercadão Agropet, que fica lá dentro do Rio Preto Shopping, tá? O Mercadão Agropet, você sabe, são 8 lojas, são em 2 shoppings em Rio Preto, tem loja também em Cedral, você encontra Mercadão Agropet junto com a gente também, loja em Ibirá e também em Badiba City. Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete com a gente por aqui. E agradecer nessa parte dos patrocinadores o Gil Lanches. Se você não baixou o aplicativo ainda, baixe o app do Gil Lanches. Com ele é muito mais rápido de você receber aí o seu cachorro quente, que é sensacional. Valeu? Ô, Rafa, você daqui a pouquinho vai receber um kit da farofa da Nega. Coisa boa. São 5 sabores, né? Você tem a tradicional, tem a picante, tem a banana, tem a de limão e tem a caipira. farofadanega.com.br, @farofadanega, agora também na Shopee, no Mercado Livre, ou seja, onde quer que você esteja no Brasil inteiro, você pode pedir que você recebe a farofa da Nega. Vamos falar rapidinho, vamos falar nesse momento aqui, antes da gente falar sobre as carnes, falar sobre esse evento que aconteceu do Mirassol. O Mirassol, todo mundo sabe, classificou para a Libertadores, mas a intenção, né, do time era não voltar para a segunda divisão. E quando chegou na pontuação de permanecer na primeira divisão e já estava meio que na pré-Libertadores, de um dia para o outro, o telefone do Rafa tocou. Conta pra gente como é que foi isso aí, porque, cara, foi inacreditável, porque depois ele contou, né, ele fez os vídeos e mostrou o que aconteceu, e a quantidade de pessoas para ele preparar no pouco tempo é uma coisa absurda. Rapaz do céu, que emoção, moço. Não é? Que emoção. Você tá louco. A família Antunes, de maneira geral, Gustavo, Rodolfo, o Juninho, a gente é convocado sempre em momentos especiais para estar junto com eles. Eu tenho um carinho muito grande, eles têm um respeito, um carinho com a gente que é diferente. E a gente teve até com o Paulinho recentemente. E eu tinha brincado com o Gu lá, né? Eu falei, pô, Gu, tem que fazer um churrasco pro time, rapaz. Esse time tá dando orgulho demais pra nós. É isso aí. E aí eu acho que houve a ocasião. Eu tava na academia treinando. E a hora que eu saí, eu peguei um monte de ligação assim, perdida. Eu falei, meu Deus do céu. O Gustavo e o Júnior, né?
preciso falar com você. Aí peguei o telefone, liguei correndo, o homem. Preciso de fazer um churrasco pro time agora, na hora do almoço. Você dá conta? Mas intimando, assim, cutucando, Bora ou sabe? não? Eu falei, rapaz, como é que eu não acato um pedido desse pra pessoas tão queridas que são? E emoção demais estar com o jogador, Você né? tá louco. E falei, vambora. E aí, enquanto eu fui falando com eles, a equipe já foi junto, um foi anotando, o outro carregando a caminhonete, o outro pegando carne, a gente passando lista pro mercado. E foi uma emoção absurda. Ligando pra equipe, a equipe indo direto. Tava naquele período de obra, de mais congestionamento. Nós entramos em estrada de terra, comendo. Cara, foi a maior emoção, assim, que a gente já passou. As pernas tremeu. Em 2 horas, a gente tava servindo 70 pessoas. Olha aí, cara. Foi surreal, assim. Foi muito emocionante. E o mais legal de tudo, assim, é a gente viver os bastidores ali. Porque o desafio por desafio, nada assusta mais a gente. Sim. A gente gosta, a gente é apaixonado por essa adrenalina e principalmente por servir gente. Agora, tá ali de pertinho deles, assim, vivendo a intimidade, a forma que eles se encontram ali. Histórico, cara. Cara, Que eu vou dia falar- emocionante. Eu vou falar um negócio pra você. Eu recebi a ligação, eu tô muito feliz por conta de um companheiro meu que tá lá. Eu recebi a ligação de um cara falando assim, olha, você aceitaria trocar uma ideia com o pessoal do Mirassol pra ser o locutor dos jogos do Mirassol? Ah. Eu falei, caramba, velho, pô, pra mim é uma honra, né? Eu falei, mas é complicado porque vai ter jogo dia de quarta, quinta, e aí tem pra acabar na rádio e tal, aí teria que mudar toda essa... Mas era uma grande oportunidade. Eu falei, poxa, eu não posso perder essa oportunidade, né? Aí eu pensei, refleti e tal, peguei e falei assim, olha, eu não vou conseguir agora, mas eu vou indicar uma pessoa, né? Eu falei, ó, tem uma pessoa que ele é locutor, sensacional, o cara é incrível, e o filho dele joga no Mirassol. Que legal. Então, eu acho que vai ser uma ligação até maior e para ele vai ser sensacional. Não sei se ele vai conseguir te atender, mas até onde eu sei ele não tá em rádio e tal, e é um cara que eu considero. E outras pessoas indicaram esse cara também, Que como legal. outras pessoas haviam me indicado. E quando deu certo, né, ele mandou mensagem para mim, falou, cara, fiquei sabendo que você me indicou e tal, tô muito feliz, deu certo e tal. Eu falei, meu irmão, eu acho que tem a sua cara, né? Primeiro porque eu não ia conseguir realmente à noite, e aí ia ser complicado e tal. E, pô, você tá tranquilo, seu filho tá no meio, você já vive o Mirassol desde 2011. Então, pô, vai dar tudo certo. E eu tô vivenciando essa alegria como se eu tivesse lá. Acredito. Porque ele posta as coisas, ele marca as coisas e tal. E pra mim é uma alegria muito grande, porque, pô, eu tô vendo o que ele tá fazendo. E ele tá recebendo elogios de todo mundo, dos grandão de TV e tal. Ele inventou um grito lá do Mirassol. Legal. Teve a festa ontem lá, que ele tava lá no meio também. Não sei nem, não sei como é que ele tá tendo voz ainda de poder fazer, né? Mas mandar um abraço pro Caio Andrade aí. Cara, sou seu fã, te admiro demais. Tô muito feliz por esse momento que você tá vivendo. Igual o Rafa falou, pô, você tá no meio de tudo isso, essa atmosfera. É uma coisa que às vezes a pessoa ela não se dá conta. Mas a gente tá com um time aqui do nosso lado. Infelizmente a gente não tem em Rio Preto um time hoje, né? Mas um time, tem um time, mas não tá na primeira divisão. Sim. Que tá indo para Libertadores. A gente vai estar recebendo galera de outro país aqui, a gente vai estar a gente tá vivenciando uma coisa dessa. E inclusive o Rafa tava falando aqui a questão que ele teve também com quem? Com o Paulinho. O Paulinho é um dos meus maiores ídolos aí, inclusive mandar um beijão para nossa querida Josi, que é uma das assessoras. A gente está tentando organizar para que ele possa vir aqui, ou a gente ir até lá fazer esse bate-papo muito bacana. E eu acho que uma das coisas principais dos eventos que o Rafa faz é a questão de você tirar o osso da costela. E o Paulinho teve esse privilégio também. Foi. É o ápice do evento, assim. Não é? É um prato que tem a nossa cara. Que é muito dura a costela, sabe? Pra você poder tirar o osso ali, né? É um momento marcante. O aniversariante põe a velhinha ali na costela, quem tá casando puxa o ossinho, o aniversariante, enfim. E não tinha como deixar passar o homem, Que né? isso, pelo amor de Tá Deus. doido. A história que ele tem no futebol. Mesmo eu sendo palmeirense, não tem como. E ainda mais conhecendo ele de perto, assim, até passou a raiva que eu tinha dele, do que ele fez já com o Palmeiras. Ô, Rafa, a gente vem acompanhando esses últimos anos aí, até
com pessoas que estão explodidas nas redes sociais, pessoas de São Paulo e tal, essa gourmetização das carnes, né? A gente vê essa costela sensacional que você faz. Você colocou alguns nomes diferentes também em relação aos pratos que eu acho sensacionais e tal. Mas aí, antigamente, você ia assar uma carne. Pessoal, vamos fazer um churrasco? Vamos. O que vai ter? Vai ter picanha, vai ter costela, vai ter um cupim, um pãozinho de alho, uma linguicinha, beleza. E hoje é Chuck Ribs, Chuck Norris, não sei mais o que, Denver e tal, né? Uns nomes diferenciados. Mas que são carnes que já existiam, não é uma carne nova, alguma coisa assim. Vamos dizer, acho que o aguil só que é o mais... Sim, é uma raça. Que é uma raça que tá tendo. Mas o restante eu acho que era coisa assim mais. Como que é pra você? Às vezes a pessoa ela vai te contratar, ela fala, olha, eu quero essa carne, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela vê o cardápio que tem o Uai, mas aí veio essa gourmetização de carnes. Como que você conseguiu se envolver nisso também, se adaptar nesse mundo? Ô, Hamilton, trem bom é coisa boa. Então, assim, ó, tem muito nome que veio, sim, de fato, para gourmetizar, mas tem que respeitar esses nomes que chegou, sabe? A gente tem que se atualizar. Vou voltar um pouquinho assim a história. Sim. A gente que vem do tempo do açougue, a gente come o que sobra, tá? Então, no nosso tempo, primeiro vendia picanha, contrafilé e etc. Então, para mim, já era do meu tempo, do meu pai ali, tirar o miolinho do acém, tirar a capinha do acém, fazer o Denver, de fazer o prime steak, porque era o que tinha, era o que sobrava no açougue. Então, a gente já comia muito bem lá atrás, mas sem esses nomes que aconteceram. Esses nomes aconteceram bem nos meados de quando a Uai nasceu. Só que ele popularizou com uma força maior agora, de um ano, 2 anos para cá. Até mesmo de um gado comum, ou até mesmo do modo que era feito antigamente, aproveitava-se muito mais o animal, né? A gente brincava só não aproveitava o berro. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa prática de valorizar outros cortes e ter ele dentro do churrasco. E normalmente ele carrega muito mais sabor do que os cortes tradicionais que a gente assiste e vê. Agora, existe uma diferença entre nomes especiais e gado e animal com uma genética diferente. São 2 assuntos paralelos. Mas às vezes a pessoa fala sobre a carne, às vezes a pessoa fala um nome de uma carne. Por exemplo, cita o nome de uma carne aí que todo mundo conhece, todo mundo já comia no churrasco, mas agora ela tá com outro nome, por exemplo. Paleta, que hoje em dia o pessoal chama de... Hoje, flat iron é a paleta extremamente limpa, é um corte, segundo a carne mais macia do animal, carregada de sabor e sem os nervinhos. Que é isso, né? Então virou... E tem também aquela questão que às vezes a gente ouve as pessoas falando. Eu, por exemplo, assim, eu gosto de ter as referências minhas. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre churrasco, eu vejo aquilo que você fala. Então, eu sei que aquilo que você fala, por aquilo que você conhece, por aquilo que você explica, faz mais noção para mim do que aquilo que a gente acompanha em muitas coisas aí. O pessoal fala muito assim, que o melhor churrasco que existe é o Uruguai, o argentino, alguma coisa nesse sentido. Que é diferente do nosso por conta do gado, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa assim. Mas aí a gente já está falando sobre aquilo que você falou. É o gado, a genética e tal. Mas não o jeito de fazer o churrasco, né? O jeito de fazer o churrasco é uma covardia. Contar que o churrasco do argentino ou do gaúcho, que tá ali pertinho, ou do paulista é melhor ou pior. Eu acho que isso aí é ditar regra, não faz sentido. Eu acho que o que é bonito é que culturalmente a gente é muito bem abastecido de várias formas de se fazer churrasco. E quando a gente fala em qualidade, o que é melhor ou pior, aí é gosto, o que você acha e o que eu acho. Eu, por exemplo, sou de um tempo do gado criado no pasto. Era uma carne mais rígida, gordurinha mais amarela, mas eu entregava muito mais sabor. Mas na minha opinião, hoje o mercado, ele perdeu um pouco de referência de sabor. Ele exige suculência e variedade ali de corte. Não só suculência, mas maciez. É o primeiro topo que se pede. Assim. Então, para a carne ser excelente, ela tem que ser extremamente macia. Eu vendo
extremamente macia, porque eu tô acompanhando o que o mercado pede. Mas a gente ditar o que um churrasco é melhor que o outro, aí é sacanagem. Aí não Não dá, é né? justo, não é justo. E mesmo porque é o gosto da pessoa, né? Por Sim. exemplo, às vezes você vai no lugar, a pessoa fala assim, tem uma picanha sensacional ali, mas o cara prefere comer uma costela, ele prefere comer outro tipo de carne e tá tudo bem. Eu faço uma costela, eu sirvo no restaurante, nos eventos, uma costela desmanchando. Sim. Todo mundo ama, adora. Se eu servir essa costela lá no sul, eu apanho do gaúcho, porque a costela dele ela é feita no espeto direto, é uma costela mais firme, carregada de sabor. A minha costela é melhor que a dele? Mas de jeito nenhum. Mas a dele também não é melhor que a minha. Mas é sobre cultura, é sobre gosto, é sobre paladar. Então, a gente vai na toada que o cliente deseja. Eu acho bom até me desafiar e fazer o mais rico e tipo de churrasco possível. Ó, daqui a pouquinho a gente vai fazer uns desafios aqui pro Rafa, tem um bate-bola bem legal que a gente vai trocar uma ideia e eu acho que a galera vai curtir a beça, tá? Antes, deixa eu só falar pra você aqui, a Cíntia tava falando em relação a que ela mandou aqui pra gente, inclusive se você quiser participar, você pode mandar a sua perguntinha aqui no nosso chat, tá? Tem que estar inscrito no canal, rapidinho você já se inscreve aí, menos de 1 minuto, você já pode mandar a sua perguntinha aqui pro Rafa. Temos uma caixinha de perguntas no Instagram, a galera mandando aqui com a gente também. A Cíntia tinha mandado aqui o seguinte, que era até um negócio que eu falei pro Rafa da primeira vez que ele veio, que mudou um pouco esse meu conceito. Eu gostava muito de carne bem passada, né? Era o meu gosto antigamente e tal. Como eu fiz a redução do estômago, eu não consigo mais comer essa carne bem passada. Eu já tô começando a comer umas carnes. Mas também assim, você chega, por exemplo, lá no Dides, entendeu? O Júnior, que é o marido da nossa querida Flavinha. A carne que o Dides faz, se tiver um veterinário lá, ainda salva o boi, porque eu nunca vi um negócio daquele, pelo amor de Deus, gente do céu, tem que ter um bom senso também, né? Mas eu tô começando a comer umas carnes diferenciadas, inclusive coisas que eu aprendi lá no restaurante, a sentir tudo certinho, o sabor e tal. Eu falei, não, realmente a carne bem passada não dá. A Cintia tá falando assim que quais as carnes que se comem bem passada? A que eu conheço que seria bem passada, entre aspas, talvez seria uma costela e o cupim, mas não sei se tem mais, assim. Não queimada também, mas eu falo um pouco a um ponto a mais, sei lá, alguma coisa assim, né? Também não é regra. Frango e porco, com certeza. Ainda assim, hoje o Duroc traz... São raças que têm um rastreio de manejo, uma criação segura, que pode se comer mal passado, ou ao ponto, vamos dizer assim. Não tem regra também. Normalmente, carnes de longa cocção são melhores para se comer bem passada, porque ela passa por horas de cocção. Então, um ossobuco, que é o que a gente serve nos eventos, a costela, é impossível você comer ela mal passada depois de 8 a 10 horas se assando. Já o cupim, depende da maneira do preparo. Quando você faz um cupim casqueirado, pode vir ali um pouquinho ali ao ponto. Tal. Se você fizer um cupim de longa cocção, obviamente que ele não vai vir bem passado. Mas carnes mais rígidas assim, eu aconselho a comer bem passado. Mas não é um bem passado de bife, de steak. É de longa cocção, é de fogo longo, de horas de preparo. De bife, steak, eu não aconselho nenhuma, porque você vai perder todo o suco da carne, toda a água da carne e ainda mais o sabor. O Paulo César mandou pra gente aqui que um dos melhores hambúrgueres que ele já comeu na vida dele foi lá na Uai. Que a Uai também, pra quem não sabe, tem também o seu hambúrguer, tem o seu lanche que faz lá, que também, não sei o que o Rafa põe lá, mas é diferenciado, né? É mais um do cardápio que o pessoal só encontra lá. A gente trabalha com uma linha Angus nos hambúrgueres e não tem como fazer milagre. E é na brasa, tem que ter um né? produto bom e brasa. Então, show. Ó, mandar um abraço aqui pro Márcio Óculos, nosso grande parceiro também. Você passou pelo seu oftalmologista, receitou aquele óculos bacana pra você, as melhores lentes, as melhores armações você encontra no Márcio Óculos, sempre com aquele preço diferenciado, tá? Márcio Óculos com a gente nesse final de ano, inclusive aquele óculos de sol também pra você presentear quem você ama. Aproveitar e mandar um salve pra toda a galera da Go Hit Academia. Cara, Go Hit é aquela academia que tá realmente fazendo barulho aqui em Rio Preto. Pra você que precisa de uma academia pra você fazer os seus treinos, seja apenas por uma atividade física, pra você não ficar parado, sair do sedentarismo, ou então, claro, você vai ter aí
toda a qualidade da alta performance que a Go Hit tem para você, inclusive em jiu-jitsu, em Muay Thai, um monte de coisa bacana, tá? Faça uma aula experimental e venha você também para o mundo Go Hit. Falar da Ana Campos Consórcio e Consultoria, já está na hora de você fazer aquele consórcio, guardar uma grana para poder investir. A sua casa, o seu carro, o seu negócio, o seu caminhão, lá na Ana Campos você consegue fazer isso com um contrato em até 4 meses, você é contemplado, ou então você pode trabalhar com consórcio e ganhar uma grana com isso. Você participa aí das mentorias, você participa das lives, cara, e é diferenciado, tá? Ana Campos, juntamente com o Consórcio União, fazendo a diferença com a gente por aqui. Mandar um salve também pro nosso querido Gui, também a Bárbara, a galera da Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto. O que há de melhor em calçados para você? Tá chegando o Natal, presentear aí quem você ama. Tem umas polos diferenciadas, tem umas mochilas incríveis, necessaire e calçados para sua família, para sua esposa, para o seu maridão. Na Mariner você encontra com couro legítimo, tá? 2 lojas, fica ali no posto Monte Carlo, no aeroporto, e tem também na Constituição com a Independência, @Mariner Rio Preto, tá? Azevedo Contabilidade, cara, para de ter dor de cabeça com a sua empresa. Você precisa de uma empresa com a credibilidade e principalmente com todo o trabalho, né, especial que a Azevedo tem para você. Na Azevedo o pessoal vai cuidar da sua empresa com todo o cuidado, sem te dar dor de cabeça, e você pode inclusive fazer as consultorias também. Entre em contato com a Azevedo Contabilidade, que faz aqui a contabilidade da Audio Treves e do Noir. E lembrando que o Rafa tá ganhando também de presente uma canequinha personalizada da Encantar e Mimos Afetivos da Renatinha. Cara, aquela canequinha, um brinde para sua empresa. Você pode fazer o desenho que você quiser. Essa é a nova canequinha do Noir, que logo a gente vai estar também com uma lojinha lá no nosso Instagram, tá? Encantar e Mimos Afetivos, aquela cesta especial, aquele presente especial para quem você ama. E agradecer o Marcelo e toda a galera da Barone Transportes com a gente por aqui também. Hoje o Rafa não veio sozinho, né? Ele trouxe uma parte da família dele, a esposa tá por aqui, o Caçulinha também, e tá dando risada à beça. Olha só, cara, sensacional. Ele tá um pouco assustado comigo, mas tirando isso aí, do resto, tá tudo certo aqui. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui no chat, mandando aquele abraço pra gente. Obrigado aí a todo mundo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. É muito importante que você deixe o seu like, que o YouTube tá sempre vendo que a gente tá entregando conteúdo de qualidade pra galera, tá? Ó, o Ricardo Toledo tá mandando aqui o iSteak, uma experiência ímpar. Rafa, você merece todo o sucesso. Grande abraço, Ricardo Toledo, do Laticínio Saboroso. Um grande parceiro, Boa. Você sabe que eu tava mandando uma mensagem, eu não lembro o nome dela agora. Eu tentei entrar em contato com o pessoal. Quem tinha passado pra mim era o Michael lá do Michael e Renato. Tá. Pra gente poder fazer um podcast pra poder contar a história do leite saboroso, do laticínio saboroso, cara. Rapaz, Eles têm uma história bonita. sensacional, cara. Uma história muito bonita, a família toda aplicada. E não é porque é patrocinador nosso, não. É. Mas é bom demais o queijinho deles. Não, é muito tudo, né? bom. Tudo, cara, tudo. E eu vejo que você faz as receitas, você coloca as coisas deles lá. Não tem como. Começou mesmo como parceiro e patrocínio. Mas agora tá na família no dia a dia. inteira, assim. Que A legal, manteiga, cara. a família toda usa. Todos os produtos Boa. possíveis, assim. Ô, Ricardo, Bom vamos demais. fazer isso aí, cara. Vamos trazer a história aqui pra gente poder contar a história. Acho É muito justo. bacana, eu acho que vale a pena. É uma marca que todo mundo respeita e tá na mesa de todo mundo, né, Sem cara? dúvida. E sem é dúvida. aqui, e é da nossa terrinha, né? Aqui pertinho e tal. Então, mandar um abraço a toda a galera que tá sempre junto com a gente por aqui também. Acabamos de chegar do evento deles. É? Fizemos 2 dias de festa. Boa. Assamos carne pra mais de 700 Ah, eu vi, pessoas. tava nas redes Pensa sociais. num festão chique. Eu vi. História bonita de Eu 30 vi. anos da empresa. Ó, o José Gomes tá mandando um abraço aqui. Amor em forma de churrasco é a palavra-chave da UAI. É Sem isso aí, dúvida. cara. A gente tava... É isso aí, ó. A Márcia Toffoli também, você merece esse sucesso todo. Rafa, você é o melhor. Eu não sei falar o nome aqui, mas é o HREC Videomaker. Ah, Boa noite, Rafa. O melhor churrasco do Brasil deve ser da sua equipe, o cara que faz o cara o é vídeo. bom no vídeo, hein? É. O cara é bom. Ele que foi comigo filmar a Betina lá em São Paulo. Show. Então, a gente vai tocar nesse assunto aqui. Cara, a Betina tem mais de 1 milhão, é isso, seguidores? Ou não? Eu tô- Bastante. 1 milhão e pouco, né? É. Deixa eu já entrar nesse... Antes da gente falar sobre as outras coisas aqui, essa mudança. A gente tá falando sobre essa gourmetização da carne. Sim. Mas o seu cardápio, ele foge um pouco disso. Tem as coisas também que a gente sabe e tal, mas foge um pouco disso. Você tem aquele cardápio próprio. E hoje a UAI, ela tá chegando, e principalmente os eventos, né? A gente pega a classe A, a classe B, principalmente a classe A, em eventos que você nunca imaginaria na vida ter um churrasco.
Sem dúvida. Seja num casamento ou numa festa, por exemplo. Esse outro dia, eu não sei quem tava falando, falou assim, pô, o povo lá é tão rico, que eles nunca comeram churrasco. Eu falei, não é possível. Não é possível que aí que o cara tinha que comer, né, churrasco todo dia. Exatamente. Cara, como que tá sendo mais uma bolha que a Uai tá conseguindo? E a gente tá falando, gente, a gente tá falando de São Paulo, a gente tá falando aqui de um outro nicho que tá entrando agora, né? A gente tá entrando em lugares que a gente não quer, vamos dizer assim, imaginar até sim, né? Mas que fosse já chegar de uma proporção Sim. que tá virando uma rotina. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, né? Quando você fura a bolha e consegue entrar lá dentro, eles têm essa constatação, não é qualquer pessoa que pisa lá. A gente tá no miolo de Alphaville, cara. Não só de Alphaville, mas de famílias tradicionais, de clientes muito grandes, assim. A Betina foi incrível, cara. Foi o aniversário dela. Uma responsabilidade absurda. Ela é uma pessoa que tem um nome muito forte no mercado financeiro. Então, fizemos o aniversário dela, foi sensacional. A gente continua sonhando. E aí, não só isso, né? Não é só por acaso. A gente tem estudado muito, eu tenho me esforçado muito na criação de novos pratos e também nessa reinvenção, dessa volta, né? Bem dizer, do Rafa aos eventos. Sim. Então, eu sinto muita falta e esse ano a gente preparou minha agenda para eu poder voltar e atuar com a mão na massa mesmo ali, de forma exclusiva, repaginando. Continua-se os eventos tradicionais, mas se a pessoa quer ter uma experiência um pouco mais exclusiva, com assinatura, aí é onde eu entro e crio um cardápio. É muito legal, Milton, esse Rafa em casa que a gente trouxe, porque eu gosto de ouvir a sua história, ou a história do motivo da festa. Às vezes é um aniversário de casamento, às vezes é um batizado, e eu gosto de ouvir um pouquinho sobre quem você está recebendo, qual ocasião, e aí a gente significa um cardápio pensando na sua Uma coisa história. temática para aquele evento. Total. É isso Total, aí. sim. Com um abraço sempre na nossa personalidade. Eu carrego com muita honra, faço a releitura do que era sertanejo e também coloco o glamour que algumas ocasiões pede. Então, pô, a gente tem servido caviar, Olha aí. folha de ouro, vários pratos que esse mercado, que essas pessoas gostam, compram e pedem. Então, Que é uma experiência a mais. Então, hoje você vê que você tem o restaurante, tem a Uai Steak, onde acontece sexta, sábado e domingo, tem os eventos que continuam e estão bombando, e tem também o Rafa em Casa, que é onde é um plus, sim, onde você encontra um diferencial, que além da presença do Rafa, que a gente vê os detalhes, cara, desde o uniforme, tudo que acontece, a equipe que vai, é um diferenciado, é uma experiência a mais para que você tenha não só aquele que há de melhor em carne e um cardápio diferenciado, mas principalmente aquele cuidado com aquele sabor afetivo que o Rafa entrega nos eventos dele, ou aquele sabor afetivo para poder contar a sua história. Então ele vai te ouvir, aquilo que você vê ele lá no restaurante contando as histórias dele, ele vai ouvir a sua história e vai transformar isso num cardápio diferenciado para o seu evento. Então já aproveita e depois já entra em contato, porque com certeza logo logo vai ser bem disputado, já está sendo disputado isso aí, com certeza, né? Temos aqui uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, o Edson tá mandando pra gente. Rafa, existe alguma carne boa e barata que dá para consumir em churrasco sem ter que gastar uma fortuna? Claro que existe. Mas várias. Um dos meus cortes preferidos mesmo, o Prime Steak, o miolinho do A100 ali. Você consegue, se tiver amizade com açougueiro, chega nele e fala, separa o neck, né, a parte maior do pescoço, vai ali no miolinho e faz um steak ali pra você, que você vai ser feliz. A própria paleta mesmo, sem precisar de fazer ela virar um flat iron. Uma paleta, ela é maravilhosa.
carne baratíssima. Tá ali na raquete do animal, cheia de sabor, cheia de suculência. Tem uns nervinhos ali, você desvia dele, mastiga e fica tudo bom. Tem Ó, muita carne boa. Outro dia também eu vi que você fez uma parceria muito bacana, porque hoje em dia o pessoal, pô, eu sonho em ter a minha casa, eu sonho em ter a minha área de lazer, eu sonho em ter a minha parrilha, né? E a gente vê que hoje em dia isso aí também se tornou uma das coisas mais disputadas, né? E você conseguiu fazer umas parcerias muito bacanas, você estava inclusive mostrando, né, algumas coisas que você já tem, a nova que você tem na sua casa e tudo mais. E hoje o pessoal está dando uma importância muito grande nisso, né? Não só em relação às carnes, mas onde fazer a carne, né? O mercado pede, né, Milton? O mercado pede. Vira um produto de luxo e por vezes até de decoração. Haja visto que eu tentei, né? Colocar lá na sala de casa. Não deu certo. Mas eu achei melhor pôr em outro lugar. Churrasqueira de 30 conto. É isso aí. Inteira de inox. E o pessoal da Clube Grill, parceiros imensos, assim, atendeu, fez uma churrasqueira pra gente do jeitinho que a gente precisava, facilita demais a nossa vida e valoriza muito o nosso trabalho. E além do pessoal da Clube Grill, a gente recebeu agora o patrocínio da Caffer. Sim. A Caffer é uma empresa do Sul. Você imagina a primeira prateleira que existe de alto padrão? Os caras são Olha aí. referência, assim. Eles têm um espeto pendurado, o trem roda até 15 quilos ali e automatizado. Você não tá entendendo a nojeira que eu virei. Eu controlo ali a grelha do celular. Entendeu? E sou pago pra isso. Então você tá doido da conta. Pensa num caboclo que ficou feliz demais da conta, o pessoal da Caffer. Eu sou muito abençoado, viu, Hamilton? Tem bons parceiros, bons patrocinadores que ajudam muito a gente nessa jornada. Ô, Rafa, e você, quando o pessoal, seja o Rafa em casa ou os eventos, você já leva tudo, né? Já vai, a caminhonete vai bufando de coisa pra poder que você chegar. precisar. A gente, passado todos os perrecos do início, Sim. então a gente desenvolveu uma linha de atendimento. Hoje a gente tem uma psicanalítica no nosso atendimento, que a Amanda no escritório, além de todo o apoio do time, que ela vai te dar um atendimento, entender qual a sua necessidade, qual a sua estrutura, tudo que precisa de forma prévia para que no dia do evento você só curta o evento, não tenha que se preocupar com nada. A gente vai cuidar de todos os detalhes, desde te explicar qual é a dinâmica do evento, desde se adaptar à sua estrutura, que nada mais aperta a gente se adapta. Pô, não tem churrasqueira, eu levo, não tem balcão, né, dá um jeito, tudo. É para você só curtir a sua festa, que previamente a gente vai deixar o seu evento maravilhoso. Show de bola. Ó, aproveitar aqui e mandar um abraço pra galera da Prime LED. Você já viu aí os LEDs com no ar, né? O Natal está no ar aqui em São José do Rio Preto. Então, se você não conhece ainda, Prime LED ponto painéis, onde você vai ter com certeza aquela experiência de ter a sua marca também exposta nas principais localidades aqui de Rio Preto. Agradecer também a galera, a gente tá falando da Y-Steak, daqui a pouquinho eu vou deixar o Rafa fazer a propaganda. Falar do Evandro Tatu, dia 29, o último episódio do ano. Nós vamos estar fazendo o sorteio de uma tatuagem no valor de R$300. Se você ainda não concorreu à última, vale ainda a pena para você garantir nesse final de ano, tá? E aproveita para poder fazer a sua tatuagem também com o Evandro Tatu. Agradecer a Líder FM 98.3, de segunda a sexta, sempre das 17 às 20 horas, estamos por lá. O Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro também, junto com a gente aqui na programação do No Ar, beleza? Ô Rafa, a gente tinha deixado aqui um bate-pronto para a gente poder tá falando, porque é o seguinte, a gente sabe que tem as dúvidas do pessoal em relação às carnes, né? E tem também o seu gosto, aquilo que você hoje em dia sabe. Legal. É um pouco polêmico? Talvez seja. Mas o que a gente vai fazer, né? A gente tem que organizar isso aqui para poder sair da melhor forma possível, não é isso? Boa polêmica. Ó, hoje você colocando um ranking, por exemplo, tá? Vamos colocar o ranking das principais carnes. Vamos fazer um top 10 de carne, por exemplo. Você colocaria, por exemplo, o assado de tira em qual lugar? Segundo. Beleza, segundo lugar. Tem algum motivo específico ou não? Só top. Acho que toda a carne perto do osso, ela carrega muito sabor, pela maciez de um bom gado. E
Pela maciez, sabor, suculência, carrega ali o sabor da costela. Então, assado em segundo lugar, assado de tira em segundo lugar. Denver. Rapaz, o Denver e o assado de tira, ele dá uma boa briga, viu? Só que pensa numa carne que o mercado valorizou, moço. Vamos deixar ele em terceiro lugar. Terceiro lugar. Ó, top 10 nossa aqui de carne. Já temos o segundo e o terceiro, hein? Prime Steak. Pula. Vamos, Fralda Red. Pode deixá-la no sexto. Sexto lugar. Sexto lugar. O que todo mundo tá comentando também é o tal do Flat Iron. Lá. Flat Iron, né? Flat Iron. Sétimo. O ancho. 8. Chorizo. 9. Maminha. Pode dar o quinto lugar, tá aberto, né? Tá. Pode dar o quinto pra ela. Picanha. 10º. 10º lugar, picanha? 10º. Nossa, a galera já fala assim, meu Deus do céu, picanha. E o bife Wagyu? O Wagyu hoje em dia, o que o pessoal mais comenta é a carne mais cara que existe. Na verdade, o Wagyu é uma raça, né? Tá. Existem umas cruzas que o brasileiro tem feito que é interessante, mas o Wagyu mesmo, de origem e carimbado, ele é bem difícil de encontrar, inacessível, vazio. Um corte. Sim. Acho que era esse. Bife de vazio. O bife de vazio, eu acho ele muito interessante. Qual outra posição que tá faltando aí? Tá postando o primeiro Tá. e o sétimo. Tá, pode deixar o vazio no sétimo. E a primeira, o top 1? Ah, cara, eu gosto muito do miolinho do acém, o que eu falei pra você pular. Eu acho É o Fralda Red. Não, o Prime Steak. Prime Steak. O miolo do acém, o Prime Steak, hoje eu considero o top 1, pra mim, pro meu gosto. Que pode mudar, amanhã eu posso acordar gostando mais de outra carne. Eu gosto de testar bastante coisa. Mas hoje, no churrasco, sem dúvida, o Prime Steak bem assadinho, bem feitinho, num bom descanso. É uma carne que derrete. Tá vendo só? Eu já ia colocar, ó, costela minguinha em primeiro, cupim em segundo, costela em terceiro. Já ia fazer um totalmente diferente. Que não tá errado. Não é? Não tá errado. Ó, agora vamos fazer um bate-bola aqui que eu acho bem legal também aqui, que é o seguinte. Imagina, feijão tropeiro é da hora. Bom Se você demais. fizesse uma comparação, feijão tropeiro ou frango caipira com quiabo? Frango caipira com quiabo. Frango caipira com quiabo ou uma vaca atolada? Frango caipira com quiabo. Frango caipira com quiabo ou um arroz com suã? Nossa, aí até eu tô no meio desse arroz com suã. Porque aí tem uma história da avó. Nossa! O arroz com suã é top, hein, gente? Final isso aí. Arroz com suã. Arroz com suã ou uma galinhada caipira mesmo, aquela bruta? Mas o arroz com suã. Ainda vai. Arroz com suã ou um tutu à mineira? Arroz com suã. Arroz com... Ah, agora E vamos tutu ver. junto, né? É. Mas arroz com suã. Arroz com suã ou um torresminho? Hum. Aquela panceta da wine. Arroz com suã. Arroz com suã ou uma canjiquinha com costela, com costelinha. Mexe com o coração também, hein? Uma canjiquinha ali, uma costelinha. Com costelinha. Mas arroz com suã. Arroz com suã ou uma angu à mineira? Um anguzinho mineiro bem temperadinho com couve, bastante linguiça também. Não, mas o arroz com suã ainda, o coração tá batendo firme. Agora vamos ter dois arroz aqui, ó. Arroz com suã ou arroz com piqui? Arroz com suã. Ainda Eu gosto vai. muito do piqui, mas o suã ainda é rei. Arroz com suã ou pamonha salgada? Não. Apertou de novo, hein? Nossa, Milton. Uma pamonha salgada. Pamonha salgada? Eu acho. Pamonha salgada ou carne de sol com mandioca? Pamonha salgada. Pamonha com queijinho, sal... linguiça, pimentinha, assim. Eu lembro, sabe Nossa. qual que é o problema? Que aí já não é mais o paladar, é o coração. Juntava tudo aquelas tias, aquele converseiro fiado, ralando, pamonha. Porque eu preparo, né? O fazer e esperar pra ficar pronto e depois todo mundo junto fazendo e depois todo mundo junto saboreando. Carro pra voltar no tempo. Nossa.
Pamonha salgada ou pão de queijo recheado? Aí o mineirinho já fica mexido. Nossa Senhora. Pamonha, porque pão de queijo eu como direto e aí... Agora, Pamonha ainda. pamonha salgada ou paçoca de carne? Aquela paçoca de pilão, assim. Nossa, a paçoca é maravilhoso, mas é um complemento. A pamonha ela ainda vai ficar ganhando. Pamonha salgada ou arroz carreteiro? Você tá machucando o coração, hein, moço? Não, pamonha. Pamonha. Agora tem um prato aqui que o André gosta muito, Certo. certo? Pamonha salgada ou fígado com jiló? Nó. Esse é o mais mineiro possível. Não tem igual. Isso aí é o top 1 dos mineiros. Eu vou me arrepender de alguma coisa que eu troquei aí pra trás. Mas eu vou ficar com figuinho com giló. Fígado com jiló ou uma dobradinha com feijão branco? Eu gosto muito também da dobradinha, meu moço. Fazer, comer mais o figuinho com giló, um trem simplesinho, rápido ali. Figuinho com jiló ou rabada com agrião? Aí, só vai piorando. Pela representatividade, o figuinho com giló é muito mineiro ainda. Figuinho com jiló ou um pão de torresmo? Nossa, cara, aí volta no coração de novo. Você viu que a gente tá misturando tudo aqui, mas tá... É, porque o pão de torresmo também era um trem que minha avó fazia. Nossa, pão de torresmo, Hamilton. E pão de torresmo ou quibe? Nossa, o quibe é... Bebe é muito bom também, mas um pãozinho de torresmo da avó Selma, olha, ia ser bom. Fazer uma Diferenciado. receita mostrando um pãozinho de torresmo pra nós. Nossa. Ô, Rafa, ó, o pessoal tá mandando aqui pra gente os principais erros que o churrasqueiro insiste, né, tá sempre cometendo. Sal de mais ou sal de menos, que é o que o pessoal sempre fala isso aí, né? Virar a carne toda hora, né, em vez de deixar a carne quietinha lá. Pressionar a carne com o garfo, ficar toda hora furando a carne também. Cortar antes de descansar. Fogo alto demais. Carne que fica gelada, já pega ela direto e já coloca lá na grelha. Tem muita coisa assim que o pessoal faz, comete, porque assim, a gente tá falando sobre o Rafa, que é a nossa referência aqui, mas aí você vai assistir os vídeos do Netão, do pessoal, fala, não, tem que fazer isso, tem que deixar, tem que fazer negócio de descansar e tal, e a galera compara muito, né? Então os trem que é frescura, É. que a luvinha preta trouxe e fica ditando regra. Mas tem coisas que fazem sentido. Furar linguiça, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, não faz sentido. Virar o bife várias vezes não é problema nenhum. Às vezes você pega um steak muito alto, então é uma forma segura de você ir corrigindo aquele ponto central dele ali. Importante sempre fazer uma casquinha por fora, mas não é porque você não fez o maior que no teu bife vai estar ruim também, entendeu? Profissionalmente eu tenho que te entregar um bife com um bom ponto, com uma casquinha legal. Agora, você fazendo na tua casa, tá tudo certo, cara. Já vai, né? Sal. Eu, particularmente, pelas carnes que a gente utiliza e o formato de churrasco, normalmente sal depois. Tem gente que Mas- coloca sal na linguiça também, né? É demais, né? Tem gente que gosta de um salzinho a mais, né? Mas também não é regra. Igual, a panceta que eu faço é uma panceta que ela tem um preparo anterior. Então não faz sentido eu chacoalhar o sal ali depois. Então eu começo com o sal antes. Outro erro, ir buscar cerveja na hora que tá assando o pão de alho, não pode. Nossa, não pode virar o olho, né? Perde. É. Não pode. É um erro também que o povo tem que parar de fazer isso. E seguir uma ordem confortável no churrasco, ele tem que ser valorizado os momentos de cada carne, né? Entendi. Na minha família, por exemplo, antigamente, agora eles estão educadinhos, a gente vai conversando, deu certo. Então, acho que o churrasco ele é para ser compartilhado, é para ser um momento que cada carne vai ter sua atenção e a reunião em volta do fogo. Eu não acho legal aquele churrasco que a turma desce carne tudo de uma vez, come ali o arrozão, uma mistura e acabou. Então, o churrasco ele pode ser mais bem organizado. Começa com as suas entradinhas, começa com o franguinho, vai pro porquinho, depois entra nos steaks e, por fim, deixa as carnes nobres para que sejam valorizadas. Muito bem. Ó, estamos chegando na última parte aqui. Antes, porém, queria perguntar para você aqui, ó, um ranking rápido para você, carne mais macia. Por regra, flat iron, por regra, filé mignon,
Por sabor, flat iron. A mais saborosa pra você? Ponta de peito. Boa. Carne com o melhor custo-benefício? Miolo do acém. Boa. Corte que você acha que é meio injustiçado. O pessoal não dá muito valor nele, mas é um baita de um corte pra fazer churrasco, hein? O próprio bife do vazio é muito pouco consumido. A entranha. Próprio musculão. Uma carne que tá na moda, mas não precisava tanto assim, não. O Denver. A melhor carne pro churrasco com a família? Costela. E a melhor carne pra você impressionar alguém? Você chamou a galera pro churrasco, tem essa carne que você fala, pô, essa aqui... A picanha, ela ainda é a rainha do churrasco. Ainda vai, né? Ainda é. Ô, Rafa, vamos falar um pouquinho sobre o cardápio de final de ano da Uai? Porque Boa. a galera já tá todo mundo preparado aí. Você não vai pra cozinha no final de ano, né? Esperar, você vai receber a galera. E a Uai tem sempre um cardápio diferenciado, com muita coisa bacana, que vai dar aquela incrementada aí pra você receber os seus amigos e a sua família. Como é que vai funcionar? Cara, muito legal. Tradicionalmente, né, todos os anos a gente traz uma rodada do assado. Os nossos pratos, eles combinam muito com essa época do ano, né? Por ter vindo do açougue, com aquela, você lembra das televisões de cachorro? Sim, do açougue, sim, né? sim. Nas carnes recheadas e tal. Então a gente carrega essa história e no Natal é o momento dos nossos assados. Eu da turma antecipava um pouco as encomendas, porque a gente, para não correr risco de qualidade e produção, então a gente faz um número certinho ali de quantidade. Vamos preparar lombo recheado. Vou fazer um lombo recheado com abacaxi, uma farofinha caipira. Vou fazer aquele franguinho que você viu no store. Nossa, que legal, hein, cara? A gente tem que testar todas as comidas, né? Então a gente come, então a gente testa e come. Então o franguinho vai ser um franguinho com os produtos da Saboroso, com requeijão, com bastante tipo de queijo. Vou fazer as tradicionais costelas, que não tem jeito, todo ano também o povo gosta demais da conta. E vamos fazer também alguns acompanhamentinhos especiais. Vou fazer uma farofa de pão de queijo com costela. Nossa. Farofinha. Vamos fazer uma saladinha com esse clima natalino. E aí a gente criou alguns combos assim que facilita e dá um desconto bom, sabe? Você pega, compra um assado, ganha um acompanhamento, dá um desconto legal. Então a turma do escritório já está anotando todas as encomendas, os pedidos. Vamos funcionar na ceia. A gente vai abrir a retirada para as pessoas das 15 horas até as 19 horas. Então, Natal e Ano Novo ou retirada. só Natal? Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo, Então. 15 às 19. Então a pessoa passa e retira com a gente, porque congestiona tudo o delivery nessa época, sabe? Então a gente passa para retirada. E é legal também que aí eu tô lá e eu vou cumprimentando a turma, nós vamos dando Feliz Natal pessoalmente ali para todo mundo. É muito O gostoso. pessoal essa já mandou aqui, quer saber se já vai estar tudo pronto ou é pra poder fazer em Não, casa? tudo pronto. Boa. Assadinho. Tá. Na caixa já, você só... Dá uma esquentadinha. Só leva, sorte. se não for comer já ali perto da hora, depois eu vou estar ali na frente explicando como é que esquenta direitinho. Boa. Ó, deixa eu mandar um abraço pro Henrique, que tá aqui no nosso chat. Esse é meu... Perfeito aí, parabéns. Prefeito. Prefeito, parabéns, A Rafa turma- e Hamilton. Valeu, Henrique Montaini, né? Tá junto com a gente por aqui. O Devanir também tá mandando abraço. Parabéns, Rafa, muito sucesso pra você. A Devanir, né, no caso aqui. Quem mais? O Maurício dando aquele parabéns especial. O Maurício Ocado. Maurício, aquele abraço pra você, tá? Antes da gente fechar aqui para as considerações finais do Rafa, agradecer mais uma vez que nosso querido Matheus Paco, a galera que tá junto com a gente por aqui também, da Concreto Prime, cara. Essa semana a gente viu o trabalho que a Concreto Prime está fazendo, que é incrível, que é o concreto usinado, né, para todos os tipos de obra, residenciais, comerciais e os industriais também, todas as aplicações, tá? Desde a fundação, o baldrame, laje, tudo mais, beleza? Entra em contato aí com a Concreto Prime. Não sei se o Renan já tinha mandado pra gente aqui, o André, da Comunica, mandou? Então, mandar um abraço aí para toda a galera. Já na próxima semana, a Comunica LED com a gente por aqui. É um LED diferenciado, é uma empresa diferenciada que está colocando LEDs em condomínio, tá? Então, não esqueça, se você quer que a sua marca também esteja nos melhores condomínios, né? Nos maiores condomínios aqui de São José do Rio Preto, você pode entrar em contato também com a Comunica. Ô, Rafa, agradecer demais a sua presença aqui, cara. Não sei se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Agradecer a galera do chat também, o pessoal que mandou a sua perguntinha aqui na nossa caixinha de perguntas
também. E fique à vontade para as considerações finais, meu irmão. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pra minha esposa. Mas é verdade. A todas as pessoas que ajudam, que traz boas energias, que traz as orações para nós. A minha esposa, a minha mãe, os meus filhos, que significam muito na minha vida. E todo o nosso time da UAI, que se comprometem muito, sabe, Hamilton? A gente não é ninguém sozinho. E eu tenho um time que realmente veste a camisa e sente vontade, desejo e honra de estar junto conosco. Então, minha gratidão a tudo isso. E você, meu irmão, você é um cara especial. Tamo junto, meu irmão. Eu Que fico isso. muito feliz de ver o crescimento do Noir, ver o seu crescimento pessoal. Você é um cara muito merecedor. E tô aqui, estimando torcida, vibrando por você e feliz e honrado estar aqui com você Sempre. de novo, tá? Tamo junto sempre. E tá faltando ainda nós fazer um churrasco, né? Vamos fazer. Vamos Vamos fazer um negócio diferenciado aí. Vamos fazer um episódio diferenciado. Topa? Pô, Você topa? quando você quiser. Vamos fazer um episódio em volta da churrasqueira? Vamos, na churrasqueira, resenha? pega um Chama uma cantor, turma uma pra cantar. dupla, entendeu? E a gente Eu vai acho lá e uma faz o boa ideia. negócio, vai ser show de bola. Eu vou achar bom até assar carne pra você. Ó, você sabe que todos, eu vou falar todos, mas todos mesmo, todos os meus parceiros e patrocinadores aqui, eu tenho um carinho muito grande, porque eu respeito eles como pessoa, como empresário, sobre a marca que eles têm também. E o Rafa é um cara que, muito antes da gente ter esse podcast, antes de ter o outro podcast, eu já torcia por ele, já acompanhava ele, já acompanhava o que a gente fazia lá na rádio. E eu fico muito feliz quando eu vejo os meus amigos, né? Hoje os meus parceiros e patrocinadores, os meus amigos voando tão alto assim. Então, quando eu vi você fazendo o evento do time do Mirassol, eu já meti um aviãozinho pra todo mundo ali. Falei, olha onde o Rafa tá, cara. Olha que legal, que não sei o que e tal. Porque a gente torce demais. Quando eu vejo que uma dupla sertaneja fechou com a Filmix pra poder fazer uma gravação ou uma música que você quer falar assim, cara, vai sair uma coisa de qualidade, porque o cara escolheu quem realmente vai produzir um negócio com uma qualidade muito grande. E assim com todos os meus parceiros e patrocinadores. Então, você sabe que eu já te falei isso aqui, te admiro demais, sabe que você mora no meu coração, não paga aluguel, agradeço demais por essa parceria, pela amizade e, cara, todo o sucesso do mundo pra você, que Deus continue abençoando seus projetos, sua família e muita saúde e sabedoria sempre, irmão. Pra nós. Amém, meu irmão. Pra Show nós. de bola. Tamo junto. Pessoal, mandar um beijão pra Gabi. Hoje o nosso, vamos dizer assim, o Antônio tá por aqui também. O Ricardo não tá, mas mandar um beijão pra ele também, que vai estar depois acompanhando o papai aqui no vídeo. Mandar um abraço pro Jefferson. O Jefferson que é da Automatize Segurança Eletrônica. A gente já vai passar depois o contato pro Rafa aqui também pra poder fazer lá. Bora. É o nosso novo parceiro que a partir de semana que vem vai estar por aqui. Próxima segunda-feira, Nilessa Tait vai estar por aqui com a gente, tá? Ela que foi durante muito tempo apresentadora da TV Tem. Vamos falar sobre os projetos novos e tudo que vem por aí e mais a programação do final do ano. Para você, muito obrigado pela sua companhia. Bom restinho de segunda-feira, de feriado. Para você que vai acompanhar o nosso podcast, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e seguir também a iStake nas redes sociais. Forte abraço, família Filmix. Até a próxima segunda-feira. Valeu!